Amém. Olhando daqui de cima, nós vemos famílias sentadas juntas, amigos que vieram ao culto juntos. Talvez você disse para o seu amigo: olha, chega mais cedo, guarda um lugar para mim, eu quero estar perto de você ali na reunião. E assim você o fez. Então a gente consegue olhar daqui de cima e nós conseguimos ver as pessoas próximas perto. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre a amizade. E o tema dessa noite é: como escolhemos nossos amigos. Você já parou para pensar nisso? Como escolhemos os nossos amigos? Eu quero chamar a sua atenção desde já e quero que você reflita comigo. Não é um grande desafio escolher os amigos que queremos. Não é um grande desafio escolher os amigos que queremos. Mas é um grande desafio permanecer amigos daqueles a quem Deus constituiu para estarem ao nosso lado. É um desafio. Afinal, Deus nos concede amigos, meus irmãos. E que bom que Deus nos concede pessoas para estarem ao nosso lado. Mas eu quero que você pense em uma coisa. Você já parou para pensar? Porque muitas vezes os amigos que nós queremos, eles simplesmente são uma outra versão de nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Negão, mas como assim, negão? Porque os amigos que muitas vezes nós queremos perto de nós, sabe, são aquelas pessoas que vão massagear o nosso ego, que vão estar constantemente nos elogiando. Afinal, nós gostamos de receber elogios. Nós gostamos que as pessoas concordem conosco o tempo todo. E não é assim? Como é bom as pessoas concordarem conosco. Mas eu quero chamar a tua atenção e dizer para você que o fato de alguém concordar com você o tempo todo e tecer elogios em você, a você, não o torna o seu amigo de verdade. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós escolhemos pessoas que concordam conosco o tempo todo, porque muitas vezes nós temos medo de sermos traídos. Nós temos medo de sermos abandonados. Essa é a carência que todo ser humano tem. Ele quer poder ter uma coisa concreta na qual ele se apega. Então ele se lança aos braços daqueles que o dizem que o amam, mas no fundo, não são verdadeiros. Eu quero dizer para você, talvez você veio tão machucado e você foi se blindando, se fechando. Por quê? Você foi tentando preservar a sua família, você foi criando uma redoma ao redor de vocês para que ninguém se aproximasse. Por quê? Porque você não quer se ferir. Mas isso não é saudável. Afinal, você quer ser feliz. Eu também quero ser feliz. Ou seja, você já veio para Jesus tão ferido, não é verdade? Você lembra como você chegou na casa de Deus? Como a sua vida era triste, eram tantos problemas, e aí você foi se blindando, e agora você precisa se proteger. Muitas vezes é esse o pensamento que nós temos. Você diz assim para sua esposa: olha, acaba o culto, não fica conversando muito, vamos embora, eu não quero me envolver. Não quero participar de conversas paralelas. Não quero célula na minha casa porque eu não quero ninguém na minha casa. Eu quero preservar a minha intimidade. Na verdade, não é porque você não gosta de gente, é porque você quer se proteger. Você tem medo de se expor.
Você tem medo que as pessoas vejam que você é diferente na sua casa do que no templo. Nós somos assim. Nós gostamos de preservar a nossa autoimagem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, como nós vamos manter a pluralidade na igreja, como nós vamos formar obreiros saudáveis, líderes que temem a Deus, líderes apaixonados pela presença de Deus, sem comunhão e sem amigos. É impossível formar discípulos, ter uma igreja plural, sem comunhão. E por isso, nesta noite, nós vamos meditar em alguns textos, não vai ser em único só, eu vou dar alguns exemplos aqui, para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre amigos. Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 12, do 12 ao 17. João 15, do 12 ao 17. Vamos à leitura. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Se nós somos realmente amigos de Jesus, então precisamos obedecê-los. Vamos pensar na nossa vida agora com Jesus primeiramente. Jesus agora, meus irmãos, o que ele está fazendo? Ele vai usar outra imagem para explicar o relacionamento entre ele e os discípulos, ok? Ele vai sair agora do âmbito agrícola, porque ele estava falando de coisas agrícolas, e ele vai começar a explicar sobre relacionamentos para os discípulos. E por mais que os discípulos continuassem sendo servos dele, ele agora os chama de amigos. No verso 13 vai dizer isso. E é interessante que a evidência dessa amizade entre Jesus e os discípulos é o amor, no verso 12, eu acabei de ler. E na obediência, no verso 14. E essa amizade, meus queridos irmãos, essa amizade ela tem um propósito. E qual é o propósito dessa amizade? Verso 16, por favor. Que é produzir frutos em abundância. A amizade com Jesus é produzir frutos em abundância. Ou seja, meus queridos irmãos, toda amizade, ela tem um propósito. Toda amizade. Eu vou falar para você agora, para você tentar se lembrar do seu círculo de amizade, de quando você era jovem, de quando você tinha os seus 17, os seus 16, você lembra. Não é possível que você tenha uma memória tão curta assim. E é interessante que você andava com aquelas pessoas que tinham o mesmo ideal que você. Eu sou de 84, o ano clássico, né? A década de 80. Eu fui menino criado no CDH, Rua de Terra. O asfalto chegou lá depois. E a gente é do advento do break, do hip hop. E ali naquele contexto você precisava estar inserido em alguma coisa.
Ou você ia rodar de cabeça com os meninos, ou você ia dançar passinho com os meninos mais descolados, ou você ia montar em boi e ser cowboy. Era esse tripé para você ali naquele nosso bairro. E era assim. Então você se engajava em algum lugar, e você andava com os iguais, você fazia o que eles faziam, você falava as gírias que eles falavam. E eu até brinco com os jovens, eu falo assim, que a única coisa que eu me arrependo de ter sido jovem foi não ter montado em um bezerro. Só para sentir adrenalina, porque agora osso de velho cair não cola, né? Então deixa quieto. Estou com 40, essa eu não provei. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, ou talvez você foi motoqueiro, né? Talvez você ficou dando grau aí para a rua, fugindo da polícia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou trazendo isso à sua memória? Porque nós não somos ETs. A gente olha um para a cara do outro aqui na igreja, bonitinho, parece que Jesus plantou a gente aqui. Parece que nós nascemos aqui dentro. Mas não, meu irmão, nós temos passado. Nós somos ex. Aqui é cheio de ex. Mas Jesus mudou a nossa história. Isso é o que importa. O passado ficou para trás. E agora nós olhamos para o alvo, e esse alvo é Jesus. Nós precisamos entender isso. E nós vamos entender uma coisa, que o amor, meus irmãos, é um mandamento singular de Deus para nós. Precisamos amar. E antes que eu me esqueça, eu quero te dar uma triste notícia. Eu sinto pena porque você não pôde estar aqui hoje de manhã. Porque a minha mensagem e a aula do Juninho quase se conversam. E se você tivesse vindo aqui de manhã, você receberia essa bênção em dobro. Mas nem tudo está perdido. Domingo que vem tem aula na escola bíblica de novo, e você pode vir. Você já está convidado. Marque na sua agenda na hora que acabar esse culto. Não marca agora não, preste atenção na mensagem. Amém? O amor é um relacionamento singular. João capítulo 13, verso 34, Jesus vai dizer o quê? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, Jesus, ele vai fazer uma afirmação sobre nós nos amarmos aqui no livro de João, meus irmãos. E ele está enfatizando o quê? Que o amor, ele precisa ser sacrificial. Ou seja, quem ama, muitas vezes, meus queridos irmãos, se dispõe a dar a sua vida pelo seu irmão. Por quê, negão? Porque 1 João, capítulo 3, verso 16, o texto vai dizer assim para nós: nisto conhecemos que o amor de Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Mandamento, orientação, revelação do Senhor para a nossa vida, meus irmãos. Mas e hoje, queridos? Vamos entender uma coisa. Hoje vemos as pessoas fazendo o bem umas para as outras, só se elas forem se beneficiar de algo em troca. Espera aí, se eu estender a minha mão para essa pessoa, no futuro, o que ele irá fazer por mim? Não é verdade? Hoje eu vou falar de um filme aqui, mas eu lembrei de um aqui. Todo mundo, é um clássico, quem gosta de cinema assistiu, O Poderoso Chefão. E aí está o aniversário, o Don Corleone está lá atrás da sua mesa, e o aniversário dos italianos rolando, e aí ele fazendo as reuniões, e as pessoas chegam nele e pedem favor. E ele fala assim: não, fica tranquilo, eu vou resolver essa situação para você. E aí a pessoa diz assim: mas Dom Corleone, o que eu posso fazer pelo senhor? Ele: fica tranquilo, um dia o seu telefone irá tocar e você vai fazer o favor para mim. Nós nos tornamos um Dom Corleone da atualidade. Eu só vou fazer para essa pessoa se no futuro, ou se ela tiver alguma coisa para me proporcionar. Senão eu fico na minha e cada um no seu quadrado. Nós somos assim.
As pessoas são assim. Mas nós precisamos entender, meus queridos, que Jesus é o nosso exemplo perfeito. Toda a perfeição está em Jesus Cristo. Por quê, meus queridos? Jesus, ele não é um simples mestre teórico, mas ele fala e faz. Ele fala e demonstra. Sabe aquele pai hipócrita que fala assim para o filho: faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço? Jesus não é assim. Jesus, ele orientava e fazia. Talvez muitas pessoas que vêm à igreja pensam dentro de si: eu gostaria muito que o meu filho frequentasse, que meu filho fosse firme, ou que os meus filhos tocassem até instrumentos como esses meninos, ou cantassem como essas irmãs que aqui estão. Mas o próprio pai mesmo não suporta vir à igreja. Não quer ter comunhão com o corpo de Cristo. Mas muitas vezes queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós não somos. É triste, mas é uma realidade. Muitas vezes você sabe que é bom para você, você sabe que é bom para ele, mas para você também é bom. E você precisa tomar essa decisão, você precisa ser o exemplo. Eu preciso ser o exemplo. Meu filho precisa ver eu orando, lendo a Bíblia, para que dentro do coração dele seja gerado esse desejo. Peraí, eu vi meu pai um dia orando, eu vi a minha mãe um dia orando e chorando, eu vi a minha mãe lavando louça e falando com Deus. Nós precisamos marcar isso, esses pensamentos, esses sentimentos no coração dos nossos filhos. Afinal, que hipocrisia é essa? E nós vivemos em um mundo onde a hipocrisia impera. Ou seja, o amor, meus queridos, ele não consiste simplesmente em palavras. E também não é um sentimento. O amor é uma ação de entrega e uma expressão de sacrifício. Muitas vezes, você vai precisar se sacrificar para o bem maior. Jesus fez isso. O Filho do Deus vivo fez isso. E muitas vezes nós que não somos nada, olhamos para nós no espelho e dizemos assim: eu não vou me doar, porque eu sou mais eu. Acha que aquela pessoa não merece isso. Mas eu quero dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Nós não somos o que dizemos, mas nós somos o que nós fazemos. Você é aquilo que você faz, e não aquilo que você diz que é. Eu posso até dizer que sou cristão, mas se eu não viver como cristão, se as minhas atitudes não forem atitudes de cristão, eu não sou um pequeno Cristo. Eu sou simplesmente alguém que fica tagarelando por aí, dizendo coisas que não é. Mas olha, vamos entender uma coisa. Eu até entendo, meus irmãos, que nós precisamos nos cuidar. Eu entendo que nós precisamos nos amar. Eu, para vir aqui, dei um confere na minha careca, se estava ok. Passei um creminho de morango aqui no braço, para o bracinho não ficar cinza, né? Negão no frio ficar cinza. Passa assim, para ficar o bracinho brilhoso. Né? Passei um perfuminho. Minha mulher já pergunta: passou um perfume? Eu falei: passei. Teu bigode está suando. Eu falei: estou nervoso. É assim, meus irmãos. E aí, meus queridos, a gente tem que tomar cuidado com a gente. Estamos num regime brabo, tem que emagrecer, tem que se cuidar. Mas vamos entender uma coisa, meus queridos irmãos. Nós cristãos temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que ecoam por aí fora. Pensamentos que eu me amo, eu tenho que estar em primeiro lugar. Porque se você não sabe, você tem dito isso aí tem raiz lá no estoicismo, lá atrás. Estoicismo que deu muito prejuízo para a igreja, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro que o diga. E você está dizendo assim: não, eu tenho que me amar, eu em primeiro lugar, os outros todos depois de mim. Está errado.
Você, como servo do Senhor, precisa analisar as suas palavras e não ser carregado por qualquer vento de vã doutrina que o mundo tem soprado aí fora, e não queira trazer isso para dentro da casa do Senhor, e muito menos para a sua vida. Medite na palavra de Deus primeiro, porque a sua vida tem que ser pautada na palavra. Ou seja, meus queridos irmãos, quem ama, muitas vezes vai esquecer de si mesmo para se doar aos outros. Quantas mães que não tiveram comida em casa, tiveram só um pouquinho, deram para o filho e falaram assim: eu não estou com fome, come você. E agora muitas vezes você quer dizer para você que o verdadeiro amor é você amar você primeiro acima de todos? Jesus não ensinou isso para a gente, não. O amor é sacrificial, é difícil, é dolorido muitas vezes amar. Por isso que eu disse para você que no começo que o maior desafio é permanecer amigo daqueles a quem Jesus levantou para estar ao seu lado. Porque quem você escolhe, meu irmão, vai jogar confete em você. E você vai amar estar com ele, principalmente se você for ingênuo. Principalmente isso. Ou se você tiver coisas a proporcionar. Então, meus queridos, vamos entender uma coisa. Nós vemos que essa geração, ela está doente. Nós vemos mães competindo beleza com filhos. Sabe? A gente tem que se cuidar, mas a gente vê com todo respeito falando, senhoras de meia idade para frente, enchendo o seu corpo de tudo quanto é coisa, e vai para a rede social e tira a foto mais sensual do que a própria filha de 18 anos. A gente vê uma competição de beleza entre mãe e filhos. A gente vê pais competindo com filhos, um querendo mostrar para o outro quem é maior, quem é melhor. E infelizmente as pessoas estão olhando somente para o seu umbigo e não para o bem maior. Essa é a realidade do mundo na qual nós estamos vivendo. Ou seja, vamos pensar uma coisa aqui. O homem, nos dias atuais, ele tenta fazer grandes coisas, meus queridos, grandes projetos para validar a sua existência. Afinal, se eu vencer, eu me torno superior aos demais. Eu me torno uma pessoa mais exclusiva. Eu me torno uma pessoa mais especial. Mas eu quero que você leia comigo o que Salomão escreveu sobre esse tipo de sentimento. Eclesiastes capítulo 2, verso 4. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Olha que interessante, nada é novo debaixo do sol. Olha isso aqui. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar meus bosques reverdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Ou seja, olha só que interessante. Salomão, aqui, ele está tentando satisfazer o coração dele, ele está tentando preencher o buraco do coração dele com grandes empreendimentos. E se você prestou atenção, várias vezes ele usou a expressão, para mim e grandes obras. Para mim e grandes obras, grandes casas, plantei vinhas, fiz açudes, bosques, ou seja, meus queridos irmãos, ele realizou grandes
coisas. Os olhos de Salomão estavam cheios, assim como nós sonhamos em realizar grandes coisas. Mas entenda uma coisa: nós sentimos a necessidade de criar algo duradouro que preencha o nosso coração. E muitas vezes nós queremos colocar toda a nossa esperança nesse algo duradouro, à custa de tudo e todos. E nós vamos entender uma coisa: Salomão fez um lugar perfeito, um paraíso. E para você, o paraíso na terra, meus queridos irmãos, ou para algumas pessoas, pode ser a casa perfeita, com vários quartos, uma piscina, uma suíte, um jardim, um gramado esplêndido. Para outros, meus queridos irmãos, pode ser o corpo espetacular, sabe, aquela barriga trincada, aquele braço forte. Para outros, o porto seguro vai ser a sua carreira profissional, o seu diploma, um nome a ser admirado e temido pelas pessoas. Você quer ser inspiração para os outros. Mas para outros, irmãos, o porto seguro é uma família linda, filhos lindos que transcendem o que nós fizemos, que vão além de nós. Muitas vezes nós colocamos esperanças nesse tipo de coisa. Salomão construiu, meus irmãos, uma casa fenomenal. Ela tinha tudo: de músicos a pomares, de mulheres a dinheiro. Mas tudo isso foi uma grande ilusão para ele. Ah, negão, mas eu queria ter uma casa dessa. Eu também. Só que o problema é colocar toda a esperança nisso, acima de todas as coisas. E nós temos essa ilusão, meus irmãos. Nós temos essa triste ilusão. Sabe do quê? De que às vezes nós somos capazes de construir um mundo dentro do nosso lar. Nós construímos os nossos castelos, nossos impérios, nossas casas, nós nos trancamos lá dentro com nossa família e nós não queremos que ninguém chegue perto, na triste ilusão do que ali estaremos seguros e estaremos blindados. Mas será que você já não chorou no seu palácio? Será que não teve problema dentro da sua redoma de vidro? É claro que tem. Porque somente na presença do Senhor, somente quando Jesus é o centro de todas as coisas, há paz de verdade. Ou seja, nós nos isolamos dentro de nós mesmos e dentro das nossas casas. Afinal, tudo que eu preciso está aqui dentro. Eu comprei uma televisão agora de 60 polegadas, e eu assinei todos os streams, e agora é eu, e eu comprei um Play 5. E agora me esquece, não me liga mais não. Ilusão, ilusão. Sabe por quê? Aonde estão os seus irmãos nesse projeto? Aonde está o corpo de Cristo no projeto da nossa vida, meus irmãos? Onde estão aqueles que nos ajudaram na trajetória da nossa vida? Onde estão aqueles que pegaram na nossa mão e nos conduziram quando nós estávamos engateando, dando os primeiros passos? Onde estão aqueles que um dia intercederam por nós quando nós estávamos na lona? Já sei, nós não precisamos mais. Agora nós amadurecemos. Eles eram de outra época. Afinal, eu evoluí. Eu cresci agora. Olha como eu me tornei expoente, imponente. Eles ficaram para trás, eles não me acompanharam. E esse é o sentimento do homem natural, egoísta. Infelizmente, muitos erram, muitos entram por esse caminho. E esse caminho é um caminho de derrota e tristeza ali adiante. Ou seja, mas se o Senhor não estiver conosco, meus irmãos, em todos os nossos projetos,
E se nós não estivermos ligados no corpo de Cristo, e se nós não tivermos comunhão uns com os outros, tudo isso será em vão. Salmo 127, verso 1 é conhecido de todos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Aqueles que te ajudaram ainda caminham com você? Aqueles que estenderam a mão ainda têm o mesmo respeito? Você ainda os respeita como outrora? Ou agora você olha para eles de cima para baixo? Porque você é grandão? Porque a sua conta bancária prosperou? Ou porque você formou? Jesus, o Criador de todas as coisas, caminhou na terra e andou com homens semi-analfabetos. Eu te garanto que na escolha dos apóstolos de Jesus, você mesmo que está pensando aí, você seria o mais qualificado. Porque era um homem simples. E nós queremos ser grandes. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu quero dar um exemplo aqui. Eu sou um homem normal, uma pessoa normal, igual eu disse para vocês. Eu não nasci cristão e vim de fora. Gosto de assistir um bom filme. Essa semana eu assisti O Senhor dos Anéis com meu filho. Pai, vamos assistir um filme? Vamos. Meu filho, não tem muito tempo para perder não, já vamos escolher logo um filme bom. O quê? Você assiste filme, negrão? Claro que eu assisto filme, eu sou normal. E jogo videogame. Eu jogo videogame. Na minha casa tem um fliperama também. Eu não jogo tanto que eu gostaria, porque eu não tenho tempo, mas quando eu posso eu dou uma jogada. E eu assisto um filme, porque eu sou ser humano normal. Se você não é, depois você me ensina como ser. Eu sou normal. E aí, meus queridos irmãos, eu assisti Senhor dos Anéis com meu filho. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já leu os livros. Se você é cristão e conseguiu ler todos os livros do Senhor dos Anéis e você não leu a Bíblia, vem aqui que eu vou orar por você agora. Porque os livros são grandes. Mas se você assistiu o filme, beleza, 3 horas você assistiu. E eu quero dizer para você uma coisa. Esse filme, por mais que seja uma fábula, nós conseguimos aprender uma lição ali com 3 personagens. E não importa se você não assistiu, você vai conseguir entender. Tá bom? Fica tranquilo. Não precisa mexer na cadeira aí não. Lá tem 3 personagens que retratam um bom relacionamento, um bom exemplo de amizade. Ali tem o Frodo. O Frodo está encarregado de levar um anel para a trajetória. E tem o Sam, que é o amigo do Frodo. Só que também tem o Sméagol, ou Gollum, que é o interesseiro, monstrinho feio, que fala, meu precioso. Lembrou, né? Que fala, meu precioso. E aí, meus queridos, vamos entender uma coisa. O Sam e o Frodo têm praticamente a mesma idade. E mesmo assim o Sam chama o Frodo de Senhor. Só que, vamos entender uma coisa. O Sam, ele toda hora o Sam puxa o Frodo para a realidade. Ele discorda dele, ele chacoalha ele fala, isso aí está errado. E ele vai andando e discutindo. Eu nunca fui muito longe. E o Frodo daquele jeito, e ele sempre está puxando o Frodo para a realidade. Vamos pensar uma coisa. Felizes são aqueles que possuem um Sam do seu lado. Por quê, negão? Sabe por quê? Porque é o seguinte, alguém precisa trazer você para a realidade. Porque tem hora que você bate a nave, irmão, tem hora que você voa. Tem hora que você viaja na maionese. Da mesma forma que tem hora que eu dou uma viajada. E minha mulher fala, Preto, você não devia ter feito isso. Eu falo, vixe, será, meu Deus? Ela é. A tua mulher não fala, bem, você pisou na bola. Vai conversar com o filho lá. Você não devia ter falado assim com ele. Bem, você não pode falar assim com a minha mãe. Mas aquela velha, não sei o quê. Bem. E bem daqui, bem dali. É assim. Nós precisamos de alguém que nos traga de volta para a realidade, meus irmãos. Ou seja, alguém que diz para você, olha, você errou. Está entendendo?
Você não deveria ter agido dessa forma. Você agiu precipitado, meu querido. Você precisa orar mais. Você precisa ler a Bíblia. Ixi, já vem esses caras falando que eu preciso orar mais e ler a Bíblia. Realmente, meus irmãos, as pessoas que te amam vão tentar trazer você para a realidade. E vai doer muitas vezes, querido. É porque nós sempre escolhemos quem nos elogia. Só que no meio desse pacote vem um verdadeiro. E o verdadeiro coloca o dedo na sua ferida e você e eu, nós não queremos. Ou seja, dê mais atenção para os seus filhos. Dê mais atenção para a sua esposa. É difícil ouvir isso para um amigo, né? Cara, você precisa tratar melhor sua esposa. Você é um cavalo. Você é um grosso. Você só grita. É difícil ouvir isso de alguém. Mas nos traz a realidade. E quem vai falar isso para nós? Se não for o Sen da vida, se não for os amigos verdadeiros. Porque quem joga confete não vai te contrariar. Ou seja, meus queridos irmãos, mas tem também o Smigol. O Smigol está caminhando com eles na jornada, porque eles saem de uma terra e eles têm que ir a um lugar muito distante. E o Smigol, ele se depara com eles nessa jornada. E ele quer, a qualquer custo e a qualquer momento, sorrateiramente, roubar o anel. E uma coisa é verdade. O Smigol não deseja o seu sucesso, mas ele deseja aquilo que você tem. Ele quer tomar o seu lugar. O Smigol é aquele que te aplaude, ele vai fazer de tudo para te elogiar. Você diz para ele assim: eu acho que eu vou mudar de igreja porque eu não estou concordando com a liderança. Ele fala para você: você já deveria ter saído. Eu também não concordo. Ou você fala para ele assim: eu não vou conversar mais com aquele irmão. Ele me deu uma resposta, ele fala assim: faça isso mesmo, ele não te merece. Você é top, ele não presta. O Smigol é assim, meus queridos irmãos. É uma amizade sem confronto, é uma amizade sem crescimento. E nós amamos a amizade sem confronto. O ser humano é assim. É uma amizade pautada na bajulação. E vamos entender, não vai agregar em nada amizades desse tipo. Nada, nada, nada. Você já reparou como os pais muitas vezes perdem os filhos e as filhas para as drogas? Talvez você é pai e você nunca sentou para assistir um filme com seu filho, porque você está ocupado sempre. Talvez você nunca teve coragem de olhar nos olhos dele e dizer: filho, eu te amo, ou beijá-lo. Mas de repente chega alguém lá no Bartô, ou lá no intervalo da escola, e diz para sua filha assim: você é a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida. Como você é linda, você é perfeita. Ou alguém chega no seu filho e diz assim: cara, você é especial. A perna deles fazem assim, e eles falam: peraí, ninguém me disse isso? Aí já é tarde. Perdeu. Como diz o outro, perdeu o playboy. Você vai ter que sair atrasado nessa corrida para resgatar eles de novo. Então, meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. Quando algum amigo te trouxer para a realidade, aceite, porque essa pessoa te ama. Esse é seu amigo de verdade. Ou seja, queridos, mas a intenção do Smigol é puxar o seu tapete. Quando você menos esperar, ele vai puxar o seu tapete, porque ele quer o seu emprego, ele quer a tua esposa, ele quer o teu esposo, ele quer o seu cargo na empresa, ele quer ter a vida que você tem. E só você que não enxergou ainda. Precisa tomar cuidado. Então, gente, nós precisamos abrir os olhos. Porque esse tipo de amizade só vai permanecer ao seu lado só até eles conseguirem o que eles querem. Quando eles conseguirem o que eles almejam, eles vão virar as costas para nós e vão embora. Infelizmente,
Esse é o perigo das nossas escolhas. Voltando agora para o texto de João, João capítulo 15, verso 14, coloca aí, Andrezinho. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Você já percebeu que existe vários tipos de amizade aí fora? Existe amizade de copo, esse cara que reúne só para beber. Existe amizade de boteco. Existe aquelas amizades utilitaristas, aquelas pessoas que estão do teu lado, meu irmão, porque você tem uma moeda para pagar para ele. Porque você chama ele na sua casa e você põe a mesa, dá comida, dá churrasco, dá guaraná para ele, liga o ar-condicionado, leva, busca. Eles estão com a gente porque a gente pode proporcionar alguma coisa para eles. Mas Jesus está falando aqui, nesse texto, de um relacionamento com compromisso, ou seja, um relacionamento com pessoas que têm os mesmos valores. Nós temos andado com pessoas que têm os mesmos valores que nós, sabe? Nós temos valorizado o irmão que está do nosso lado, aí nessa cadeira confortável que você está. Talvez você nem conhece ele, mas essa pessoa é especial. Cristo morreu por ela. E essa pessoa que está aí do seu lado, ela pode estender a mão para você. Ela pode orar por você. Precisamos valorizar. Precisamos entender que esse ajuntamento de pessoas aqui é o corpo de Cristo reunido. É o corpo de Cristo em operação para o avanço do reino de Deus. Então nós vamos entender, meus queridos, que ninguém pode bater no peito e dizer eu sou amigo de Jesus se eu não obedecer os mandamentos dele. Eu não posso dizer que eu sou amigo de Jesus se eu não obedecer o que ele me pede. Porque, como eu disse, eu não sou aquilo que eu falo, mas eu sou aquilo que eu faço. Então os meus atos têm que andar em concordância com as minhas palavras. E o amigo, meu querido, ele tem que ter intimidade. O amigo é íntimo. João 15:15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus está dizendo que ele não se satisfaz em uma simples amizade de serviçal. Ele não quer um escravo. Ele não quer um trabalhador irracional. Mas ele nos trata diferente, ele nos trata como amigos. Entende uma coisa? O amigo é diferente do servo. Os seus amigos demonstram amizade por ele quando eles obedecem a sua voz de comando. O servo trabalha em casa, só que ele não conhece os segredos do coração do seu Senhor. Ou seja, tudo que Jesus ouvia do Pai, Jesus compartilhava com seus amigos. Ele traz a palavra do Pai para os nossos corações. Olha que maravilhoso, que lindo isso. E eu quero trazer um outro exemplo aqui. Eu acredito que todos aqui saibam o que é um maestro. Aquele homem de terno, elegante, que fica na frente da orquestra com aquela varinha. Com certeza, todos nós já vimos em algum vídeo, alguma orquestra, algum maestro regendo essa orquestra. Mas existe uma pessoa tão importante quanto um maestro que aos olhos de um leigo passa despercebido. E o nome dessa pessoa é um Spala. Se você talvez gosta de música clássica aí, você vai entender. O Spala, vou explicar aqui para você. Ele é tão importante quanto o maestro. Ou seja, o Spala, ele é o primeiro violino.
A orquestra está lá, ele é o primeiro violino, ele se posiciona e ele dá o tom para toda a orquestra. Todos os instrumentos são afinados de acordo com o tom dele. E ele vai ficar ao lado do maestro. Só que vamos entender uma coisa. Ele é o braço direito do maestro. Porque se acontecer alguma coisa com o maestro, se o maestro passar mal, se ele tiver que sair correndo, alguma intercorrência, o Spala se levanta e continua tocando e toda a orquestra acompanha ele. Ou seja, meus queridos irmãos, o Spala, ele é o líder da orquestra abaixo do maestro. Ele vai construir um diálogo entre a orquestra, maestro e público. Então vamos entender uma coisa, meus queridos irmãos. O que nós podemos aprender com a figura do amigo e a figura do Spala? O amigo sabe todas as coisas e ele vai estar sempre do seu lado. O Spala, ele não é o maestro, mas ele é amigo dele. Ele sabe todas as coisas que o restante da orquestra não sabe. O Spala está ali para permanecer ao lado do maestro e para socorrer ele caso ele necessite, caso surja algum problema. Ou seja, quantos de nós precisamos de Spalas em nossas vidas? Todos nós precisamos de um Spala em nossa vida. Pessoas que estão ali do nosso lado, pessoas que sabem quem são e pessoas que irão nos ajudar no momento oportuno, pessoas que não querem tomar o seu lugar, pessoas que se contentam em ser quem elas são, mas elas se alegram em ver você crescer. Todos nós precisamos de um Spala nos orientando, meus queridos. Ou seja, o Spala, meus queridos, ele vai ser uma ponte entre o maestro e a orquestra. E nós temos deixado de ser Spalas muitas vezes. Temos deixado de ser ponte. Temos deixado de ser ponte de reconciliação. Temos deixado de ser ponte que traga a paz. Temos deixado de ouvir a voz do Senhor e transmitir essa voz às pessoas. Muitas vezes nós não estamos mais nem na orquestra tocando, meus queridos. Muitas vezes nós estamos na plateia, olhando o que vai acontecer na orquestra e simplesmente julgando e tentando encontrar algum defeito. Porque é muito fácil apontar o defeito, mas é difícil pagar o preço. Porque para que um culto desse aqui aconteça, talvez você não tenha ciência. Existem pessoas que trabalham aqui durante a semana, existem pessoas que limpam este lugar, existem professoras que preparam aula a semana inteira, tem que vir um irmão para abrir aqui, tem que vir alguém para conferir o ar-condicionado, tem que vir um homem, tem que vir um rapaz do som passar o som, o pessoal do louvor ensaia a semana inteira em casa, e eles se reúnem no domingo para vir cantar, o professor de escola bíblica estuda a semana inteira para ministrar uma aula no domingo. E talvez você venha aqui no domingo e no culto, assiste o culto e vai embora. Você não sabe como funciona. Você não sabe como é árduo, como é difícil preparar uma reunião dessa. Você não sabe como é difícil o empreendimento desse aqui. Tudo isso aqui nas costas de um homem só. Tudo isso aqui nas costas de poucas pessoas. É difícil servir ao Senhor, meus queridos. Muitas vezes nós não temos ciência disso. Nós estamos na plateia simplesmente julgando. Não queremos ser Spalas de ninguém. Não queremos socorrer ninguém. Não queremos ser um Sen na vida de ninguém. Porque eu estou preocupado comigo e simplesmente com a minha família. Se no meu telhado não tem goteira, os demais, não sei. Já que a salvação é individual, está errado. Pensamento egoísta, egocêntrico, errado. Nós somos um corpo, e quando uma peça do corpo não está bem, o corpo todo sofre.
Pensa no teu dedinho aí agora. Você nem sente ele, né? Pensa no dedinho do teu pé. Pensa agora. Pensou? Você já pensou se ele estivesse doendo? Você não ia estar aguentando aí, ó. Você ia estar tentando tirar o conga. Tirar o conga. Porque ele estaria pegando. Ou seja, quando uma parte do corpo sofre, o corpo todo sente. Nós precisamos entender que servir a Deus, precisamos ser pessoas proativas, precisamos ser espalas. Liderar, meu querido, é um trabalho árduo. Quantos pastores têm sofrido porque eles têm regido a orquestra do Senhor sozinhos? Porque não existe espalas para os ajudarem. E quantos lobos em pele de ovelhas também têm matado os espalas, porque a igreja é o precioso dele. O púlpito é o meu precioso, aqui não, aqui é só eu. Essa igreja Cristo deu para mim. Está errado. A igreja do Senhor poderia avançar muito mais se tivesse mais espalas. Se tivesse mais homens e mulheres com coração de espalas. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço, a dizer: eu estou aqui, conte comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Meus queridos, vivemos em um mundo, essa é a hora que você fala glória a Deus, tá? Fala glória a Deus aí. Aí, gostei, o Juninho falou, foi até uma onda, glória a Deus. Foi muito bom. Sabe por quê, meus queridos? Porque a obra de Deus tem que continuar avançando. As igrejas do Senhor poderiam alcançar muito mais pessoas se existissem espalas que lutassem com unhas e dentes. Mas as pessoas estão preocupadas em ficar famosas, estar bem, enriquecer, construir algo palpável. E os irmãos, para lá. Essa é uma triste realidade. Mas também vai existir, queridos, aqueles que foram ensinados, que foram discipulados, e agora estão em um nível de um ótimo espala. Só que nesse momento, eles não se contentam mais em ser espalas. Eles querem ser maestros, eles querem ser protagonistas. Negão, o que você está querendo dizer com isso? Talvez a pessoa agora cresceu, aprendeu, e ele diz assim, ó: por que eu vou ser um espala aqui se eu posso ser um maestro ali na esquina? Entendeu? Por que eu vou ser o segundo aqui se eu posso ser o primeiro ali? Por que eu vou ajudar aqui se ali eu posso ser o primeiro? Porque ali eu posso ser o maestro. Eu não vou ser espala desse cara, não. Eu acho que eu já estou no nível de eu reger uma orquestra sozinho. E aí, meus queridos, eu vou dizer para você, infelizmente, as pessoas vão e quebram a cara. Não conseguem se estabelecer. Mas voltando na história do Sam e do Frodo, eu vou montando o quebra-cabeça para você. Chega um momento na jornada deles, eles estão no sopé da montanha, Sam e Frodo. Frodo está hipnotizado pelo anel, pelo poder. E ele agora está ali, e Sam olha para ele e fala assim: Senhor Frodo, é hora de nós voltarmos para a missão. E ele vai dar um tapa nele assim, dizer assim: que você quer tomar o meu anel? O que é isso? E dá uma bronca nele. Sam olha para Frodo e diz assim: eu não quero. O seu fardo é mais pesado que o meu, mas eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo, vamos voltar para a missão? Ou seja, meus queridos, Sam vai trazer Frodo para a realidade. Quantos de nós precisamos de um choque de realidade de vez em quando? Muitas vezes as palavras vêm, e são palavras que nós não damos glória a Deus, mas elas fazem nós refletirmos um pouco na nossa vida. Quantos de nós precisamos de um Sam cheio do Espírito Santo,
para falar conosco. Quantas vezes você está no teu trabalho, você está na sua casa, você diz assim: Senhor, envia alguém para falar comigo. Nem que seja uma mensaginha no Zap. Fala comigo, envia um servo do Senhor. Envia um espala teu para me ajudar, Senhor. E o Senhor, pela infinita misericórdia dele, ele envia. E eu quero dizer para você, meu querido, eu já precisei de um sen, de um espala na minha vida. Quando os meus pés vacilaram e eu estava perdido, existiu homens, existiu sen, existiu espalas que iam atrás de mim no meu trabalho 3 vezes ao dia. Você precisa voltar, você precisa voltar, você precisa voltar. E quando eu estava perdido, voltando do meu trabalho, em cima da minha moto, de repente Deus envia um espala. Esse homem monta em cima dessa moto e ele corre, e eu acelero a minha moto. E eu dizia assim para mim: eu quero que ele me alcance, mas eu acelerava a minha moto. E de repente ele me fecha com a moto dele e fala: para aí, rapaz, para aí. E eu parei. Ele tira o capacete. Falou firme comigo, eu tirei o capacete. O que você está fazendo? Olha a sua vida. Volta para sua casa. Você tem família. Isso não é para você. Você é um homem de Deus. E meu coração saindo pela boca, tudo no peito. Volta para sua casa hoje. E eu falei: meu Deus. E eu disse: eu vou voltar. E ele: eu vou voltar com você, eu vou te levar. E ele pegou pela minha mão e entrou comigo pela porta da minha casa. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu fui restaurado, regenerado por Jesus. Jesus nos regenera. Jesus levanta espalas. Jesus levanta sens para te ajudar quando você precisa. Jesus não te desampara. Jesus ainda levanta homens cheios do Espírito de Deus para nos ajudar. Então nós não podemos nos acomodar. Quando eu estava ali na hora do louvor, o Espírito de Deus falou para mim: lembra de onde eu te tirei? Daqui a pouco você vai subir lá e você vai olhar para o meu povo. Olha a responsabilidade. Quem era você, negão? Quem era você, negão? Perdido. Mas Deus enviou um espala que pegou na minha mão. Um sen que ia no meu serviço, dizia: não desiste, vamos para frente. E houve restauração. Ou seja, meus queridos, a gente está caminhando para o final, mas para a gente unir essa história, vamos lembrar da segunda epístola de Timóteo, que nós vamos fechar aqui com chave de ouro. Isso aqui é muito lindo. A carta de 2 Timóteo, meu querido irmão, ela é a carta mais triste do apóstolo Paulo. Ele está numa prisão, ele sabe que de lá ele só vai sair para o martírio, mas agora chega muitas coisas, muitas informações para ele naquele cárcere. E ele está com o coração muito apertado. Sabe por quê? Porque jovens pastores, na qual ele ensinou, Onesíforo, Timóteo, estão sofrendo grande pressão. Eles estão pastoreando ali agora as igrejas da Ásia. E esses jovens têm por volta dos seus 35 anos. Só que agora Paulo está preso, encarcerado e não pode mais estar com eles. E chega a notícia a Paulo, meus irmãos. E essa notícia é: aquele a quem Paulo mais investiu a sua vida, aquele a quem Paulo mais amou, Timóteo, agora ele está com sua fé balançada. Agora, no fundo da prisão, Paulo vê que Timóteo está querendo se desconectar dele. Sabe? E quantas vezes, quando vem o dia mau, nós queremos nos desconectar daqueles que são bons para nós, daqueles que são nossos verdadeiros amigos. Você pode reparar, quando uma pessoa começa a morrer, ela começa a se isolar. Acho que não preciso ir mais na igreja não. Não estou indo na célula não, que eu estou meio cansado, estou com uns problemas. Não está dando para orar não. Nossa, eu ando muito atarefado.
Mas semana que vem eu vou. Está morrendo. Pode reparar. É a mesma cartilha, a mesma receita de bolo. Com todo mundo é assim. E aí, meus queridos, Timóteo agora está com sua fé balançada, devido à pressão que o mundo está impondo sobre ele. Agora ele está querendo, ou seja, se distanciar do seu líder, embora Paulo esteja preso. Agora Timóteo está com vergonha do seu discipulador. Timóteo está com vergonha do evangelho. E é interessante que Paulo, nos 4 primeiros capítulos de 2 Timóteo, ele vai confrontar Timóteo para resgatá-lo. Assim como aquele dia eu fui confrontado e eu fui salvo, Paulo confronta Timóteo. Talvez você leu essa carta, você nunca reparou que Paulo estava confrontando Timóteo mesmo, chamando ele no bigode. Essa é a verdade. E Paulo, o primeiro confronto, Paulo vai confrontar Timóteo com a figura da avó e da mãe. 2 Timóteo 1,5, presta atenção. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Em outras palavras, Timóteo, o negócio é o seguinte, meu filho. Você teve uma mãe e uma avó que pregou a palavra para você desde a sua infância. Você não é inocente, você já, desde os seus primeiros passos, você foi ensinado na verdade. Se apruma, rapaz. Timóteo, acho que a hora que leu a carta, ele deve ter ouvido até a voz de Paulo falar com ele. Em segundo, Paulo vai confrontar Timóteo usando a sua própria pessoa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Vai no verso 12 agora, André. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até naquele dia. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu tinha todos os motivos para estar envergonhado. Eu aqui estou preso, eu deixei tudo para estar envergonhado. Eu estou preso, eu que vou ser condenado à morte. E agora você está com vergonha? Agora você está com vergonha do Evangelho? Agora você vai querer largar a mão, você vai querer tirar a mão do arado, porque o vento está soprando? Cara, sua mãe te ensinou a palavra desde criança, agora depois de velho você vai querer dar para trás? Você imagina Timóteo lendo e tremendo, porque o homem tem hombridade. Paulo estava chamando ele no bigode, e agora ele queria largar. E aí, meus queridos, Paulo vai usar a figura de outro discípulo, Onesíforo. Geralmente, todo líder tem vários alunos, e os alunos discipulam, e os alunos muitas vezes disputam até mesmo a atenção do seu líder. Os discípulos disputavam a atenção de Jesus. Senhor, quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? Quem vai ser mais próximo que o Senhor? Quem vai ser o maior? Com certeza Timóteo, Onesíforo e outros discípulos também eram assim com Paulo. E aí eu estou imaginando Paulo agora escrevendo essa carta de bom tom para Timóteo. Olha que interessante. Olha Timóteo, ouvindo isso aqui, lendo isso aqui. O Senhor conceda misericórdia a Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Ou seja,
Paulo confronta Timóteo com a figura de um discípulo que caminhava com ele. Paulo estava dizendo: Timóteo, que papelão, Timóteo. Onesíforo, eu me dediquei mais a você do que a ele. Timóteo, o mesmo peso que está nas suas costas está sobre a costa de Onesíforo. O legado do evangelho está sobre as suas costas, está sobre as costas de Onesíforo. E agora você está com vergonha? E agora você está com medo? Olha, eu quero que Deus abençoe a casa de Onesíforo, Timóteo, porque ele não mediu esforços para vir me consolar. Quando ele veio em Roma, ele fez o possível e o impossível para me encontrar, para vir até mim. Olha a diferença, meu irmão, olha a diferença. Muitos Timóteos aqui estão nesse auditório, pessoas que têm potenciais extraordinários, mas por algum motivo se envergonharam, e agora estão com vergonha, agora estão com medo. O vento está soprando, e agora você quer manter a sua aparência. Lembra de quantas pessoas oraram, jejuaram, sofreram, semearam em sua vida, para você agora dizer: não quero mais? Como assim? Como não quero mais? Como vou abandonar a fé nessa altura do campeonato? O peso que está nas suas costas, está nas minhas, está na costa do irmão, do Zé, do Tião, do Pedro. Você não está sozinho nessa luta não, meu querido. O evangelho não está encarregado, você não é o único representante de Jesus aqui na terra não. Todos nós temos esta incumbência. Então não venha dizer para nós que o seu fardo é mais pesado, porque não é. Porque o Senhor conhece o seu coração. Se posicione, homem de Deus, se posicione, mulher de Deus. Os dias são maus e nós precisamos continuar avançando. Paulo pega Timóteo com as duas mãos e chacoalha ele e diz: rapaz, acorda. Daqui eu vou para a vala, eu vou morrer, mas eu vou estar com o Senhor, porque eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Agora você continua. Os tempos estão passando, meu querido. O que os seus filhos vão ser o seu reflexo. Você precisa olhar para o Senhor. Sacode essa poeira. Vamos sair desse comodismo e vamos caminhar. Nós não estamos brincando de igrejinha, de cultinho, quando crianças, não. A vida é real, os dias estão passando. Aleluias. Esse é o momento que você fala glória a Deus. Amém. Gostei. Ou seja, meus queridos, para despertar a fé de Timóteo, Paulo usou a figura da avó, a figura da mãe, a figura do pai, e a figura da mãe, a figura da avó, a figura do próprio Paulo e a figura de Onesíforo. Ele chamou todas as pessoas importantes relacionadas à vida de Onesíforo. Faltava mais importante, e Paulo chamou. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo, meu filho, Paulo está falando: Timóteo, meu filho, você está se curvando à pressão popular, você está olhando para as dificuldades. O que está acontecendo com você, Timóteo? Olha para Jesus, olha para Deus. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te ajudar no momento de tristeza e desespero. Não olhe para a sua capacidade, mas olhe para o Senhor. É dele que vem a salvação, é dele que vem o escape, Timóteo. Talvez você está sentado aí, Timóteo, eu vou dizer para você: quantos Timóteos precisam de um Paulo? Eu precisei de um Paulo, de um Spala, de um Sen. Eu precisei. Quem são os seus amigos? Quem estão perto de você? Quem você tem escolhido para estar ao seu lado? Aqueles que o Senhor levantou para estar ao seu lado ainda são os seus amigos? Ou você virou as costas para eles? Porque você não suportou a verdade? Porque a verdade dói.
E minha avó já me dizia: a verdade dói, Hélio. E ela dói. Meus queridos, vamos entender uma coisa. Paulo está escrevendo para um jovem, meus queridos, que agora está se curvando diante da vergonha, diante das mudanças de circunstâncias. Talvez você quebrou, talvez você está com vermelho na conta, talvez você está enfermo, talvez o teu casamento está próximo a ruir, talvez teu casamento não passa dessa semana, você está pensando. Meus queridos, se a circunstância mudou para você, não se acovarde, Timóteo. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para a palavra, venha para o culto. Não é hora de desistir, Timóteo. Ou seja, Paulo, que é o líder dele, não podia mais caminhar com ele nesse momento. As circunstâncias agora o impediam. Paulo estava preso. E Timóteo está assustado. Talvez você está assustado. Talvez você perdeu um ente querido. Você fala: como é que eu vou fazer? A minha vida agora, eu perdi quem eu mais amava. Meu querido, continue caminhando. Cada um tem o seu papel. Talvez se alguém se foi, cumpriu o seu papel. Mas você precisa continuar caminhando. A nossa morada não é aqui, nós estamos nessa terra peregrinando, estamos de passagem neste lugar. Aqui é como Salomão disse, quando ele diz a vida é vaidade, ele está querendo dizer que a vida é vapor. É como você querer pegar o vapor. Passa rápido, querido. O rosto bonito vai enrugar. As coisas vão envelhecer. E Paulo, meus queridos, vai encerrar essa carta de 2 Timóteo, dizendo que diante de Deus, ele orientou a Timóteo na obra do Senhor, diante de Deus. Ou seja, a coisa foi ficando cada vez mais séria nessa repreensão. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 3, André. Olha Paulo falando para Timóteo, gente. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto, Timóteo, solenemente, eu exorto você diante de Deus. Você não está inocente, porque você está ouvindo esta mensagem hoje. Timóteo não estava inocente depois que ele lesse aquela carta. Você não é mais inocente, você ouviu a mensagem. Eu exorto você, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus propósitos e os seus desejos de coração, ajuntarão mestres para si mesmos. Ou seja, Timóteo, meu filho, você conhece a verdade. Você viu como eu vivi, Timóteo. Eu dei exemplo para você. Não está somente sobre os seus ombros a responsabilidade desta missão, mas está sobre todos os fiéis. Pregue a palavra, Timóteo. Quando eles te aplaudirem, pregue a palavra. Quando eles te vaiarem, pregue a palavra, Timóteo. Quando vier o elogio, pregue a Timóteo. Não precisa de elogio. Quando vier a crítica, pregue a palavra, Timóteo. Continue a caminhada que você começou. Ou seja, queridos, não podemos olhar para trás. Não podemos deixar aquilo que o Senhor tão honradamente nos chamou para fazer. É isso que é ser amigo de Jesus, queridos. É isso que é viver a fé, queridos. Não é simplesmente vir aqui cantar 4 musiquinhas bonitinhas, ouvir uma palavra que massageia o nosso ego e vamos embora. Não é isso. Isso aqui se chama Evangelho de Jesus. A verdade. Não conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você está ouvindo a verdade. Agora, o que você vai fazer com a verdade? Aí é você e Deus e o seu coração. Ou seja,
haverá dias, e esse dia chegou. Esse dia chegou, que os homens não suportam ouvir a verdade. Porque tem gente que está sentada aqui que não suporta. Às vezes fala assim, esse cara não para de falar. Esse culto não acaba, porque eu tenho que assistir Fantástico ou ESPN na hora que chegar em casa. Olha a inversão de valores, que dó. E Jesus fala assim, rapaz do céu, olha, se você não vir na igreja, meu amigo, olha, vai ser tão complicado para mim. Meu querido, nós precisamos do Senhor. Somos nós que precisamos do Senhor. Você não faz o favor para Jesus para você vir aqui. Você não faz o favor para o pastor vindo na igreja, não. É por você mesmo. É por sua vida, é por sua salvação. Você não está fazendo favor para o Rei dos Reis, não, querido. Quem você pensa que é? Quem nós pensamos que somos, que nós impressionamos o Senhor? Não, porque eu vou comprar uma roupa nova e eu vou domingo na ceia. O meu negócio é a ceia. Você vem aqui. Se você não fazer por fé, você come pão e toma um cálice de uva e vai embora para tua casa. Iludido, achando que vai mudar alguma coisa na sua vida. Não, querido, não. Você vem aqui para ouvir a verdade. Eu gosto muito da frase de Agostinho de Hipona, que ele diz assim, feriste meu coração com tua palavra, desde então te amei. Isso é lindo, porque a palavra de Deus fere o nosso coração, e por isso nós amamos ela, por isso que nós nos apaixonamos por Jesus, porque ela nos confronta. Essa é a verdade, Ou seja, meus queridos, Timóteo realmente tinha um amigo, realmente. Paulo agarrou Timóteo, chacoalhou de novo, colocou ele no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o centro da vontade de Deus, que é o lugar onde você e eu nunca deveríamos ter saído. Isso é o papel de um verdadeiro amigo, e o amigo verdadeiro irá confrontar você. O amigo verdadeiro vai dizer assim, você acertou. Ele também vai dizer para você, você errou. Às vezes ele vai ter que levantar a voz e olhar bem dentro do seu olho e falar, rapaz, você precisa se arrepender. Igual o olho daquele irmão naquele dia, parece que o olho dele ia entrar no meu, e eu fiz assim na moto, assim, falei, meu Deus, eu preciso me arrepender. Mas funcionou. O Spala me trouxe para a orquestra de novo, usado por Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos entender que todos nós precisamos de um Sen, de um Spala e de um Paulo. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Mas, acima de todos, está aquele que é superior a todos. Acima de todos os amigos terrenos está aquele que é superior, Jesus. Talvez você acorde na madrugada, querendo explodir, querendo expressar, querendo falar com alguém, querendo abrir o seu coração, só que já é tarde da noite e você não quer ligar para ninguém. Aí sabe o que você faz? Você escorrega para a cama assim, e você ajoelha. Ou se o teu joelho estiver ruim, você fica deitado. E aí você começa a falar com o seu amigo, aquele que nunca dorme, aquele que está vigiando enquanto você está tendo uma boa noite de sono, no seu colchão Castor, King Size, no seu ar-condicionado, inverter, ele está lá olhando e cuidando de você. Esse seu amigo não vai te abandonar, ele não vai dormir, e você pode falar com ele. Mas aí quando amanhecer o dia, você pode ligar para o Spala, e ele também vai falar com você e vai ser usado por Deus. Ou seja, meus queridos, todos nós queremos ter amigos verdadeiros, mas não queremos fazer o que Jesus ensinou. Estou finalizando, e estou finalizando mesmo. Como se faz um amigo? Eu comecei perguntando isso. Como se faz um amigo? Como se faz um amigo? O amigo é aquele que dá a sua própria vida. Essa é a verdade. Se faz amizade se doando. Se faz amizade se entregando. Permitindo que
aquele a quem está ao seu lado receba de graça tudo aquilo que você recebeu também de graça. É assim que se faz um amigo, se doando. Amém, meus queridos? Se coloque de pé. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, neste momento. E vamos pensar sobre pessoas que já não estão conosco. Antes de orar, você vai pensar, você vai lembrar. Pessoas que te ajudaram, pessoas que pegaram na sua mão. Pessoas que foram espalas na sua vida. Pessoas que se doaram. Pessoas que em algum momento tiveram que levantar a sua voz para que você pudesse ouvir a verdade, porque você estava cego naquele momento. Talvez seu pai foi um grande espala para você, mas só agora, maduro, você reconhece o quanto seu pai foi um espala na sua vida. Só que agora seu pai não está mais aqui, o Senhor já o recolheu. E talvez você lembra, poxa vida, meu pai era um homem sábio, minha mãe era uma mulher sábia, quantos conselhos ela me deu e eu rejeitei. Ela foi um espala na minha vida. Como seria bom se ela estivesse aqui neste momento. Pai, seria bom se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão, como meu irmão me deu conselhos. Talvez você está pensando aí agora. Como me deram conselhos para mim continuar caminhando na fé e eu não ouvi. E eu me distanciei de todas as pessoas que Jesus levantou para estar ao meu lado. E eu comecei a perecer. Neste momento, coloque a mão no seu coração. E o Senhor é aquele que vai trazer cura. O Senhor é aquele que vai construir pontes. Famílias aqui não conversam, famílias aqui não têm bom convívio, por causa de problemas banais, por causa de egoísmo, por causa que temos amado mais a nós mesmos do que ao bem maior, do que ao coletivo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós ouvimos esta mensagem, nós falamos sobre amizade, meditamos em alguns textos, ó Pai, e nós precisamos que o Senhor venha nesta noite com a Tua restauração, e que o Senhor restaura os nossos corações nesta noite. Quantos laços quebrados, quantas amizades rompidas, quantas pontes caíram por causa do orgulho e da arrogância humana. Quantas vezes poderíamos ter acertado se ouvíssemos os conselhos dos mais experientes, de pessoas que nos amam, de pessoas que nos valorizavam de verdade, e preferimos dar ouvidos àqueles que somente nos elogiavam com palavras doces e puxaram o nosso tapete. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, restaura famílias, restaura sentimentos, traz um renovo, ó Pai. Perdoa pecados, perdoa todo o egoísmo, perdoa, Deus, tudo aquilo que o inimigo roubou, todas as amizades, todo o companheirismo que ele roubou do meio do teu povo. Mas derrama uma unção de unidade, derrama uma unção, ó Deus, de comunhão, que o seu povo possa ser um povo unido, que olha para o Senhor e que valoriza o seu irmão e que se doa pelo seu irmão, que vai em busca do perdido para resgatá-lo e trazer de volta para o aprisco. Deus, nesta noite,
aonde a nossa mão não pode ir, aonde o nosso entendimento não pode alcançar, o Senhor vai. Aonde estiver um coração ferido, Deus, um coração quebrantado e triste, Senhor, em nome de Jesus, traga restauração, traga paz, que no nome de Jesus alianças possam ser restauradas, e que no nome santo de Jesus haja paz no meio do teu povo, haja alegria, que famílias possam se abraçar, que irmãos possam se reconciliar, que laços possam ser feitos e fortalecidos para o crescimento e para o avanço do reino do Senhor, do evangelho do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. E toda a igreja que crê e concorda, diga amém e aplauda Jesus.